Boa tarde a todos. Eu agradeço as palavras simpáticas da doutora Evódia Graça. É um prazer conhecê-la. Tínhamos trocado mensagens por e-mail. Para mim é uma grande honra estar aqui no meio de mulheres tão importantes, como a doutora Helena Lopes da Silva e a Lura. Espero estar ao vosso nível. E agradeço muito esta composição do painel e o destaque, esta oportunidade de poder estar aqui divulgando, partilhando convosco as minhas ideias. Só queria chamar a atenção a uma falha no meu currículo, que é sistemática. Por mais que eu escreva, as pessoas insistem em ignorar. E eu faço questão. Mãe de uma menina de 8 anos. Se há maior experiência na minha vida, é precisamente o ter sido mãe, em todo um contexto que vamos aqui conversar, e a experiência que isso nos traz. Portanto, no currículo de uma mulher, no currículo de uma mulher e de um homem, o manifestar-se, o viver-se de ser pai e mãe, acho que é importantíssimo. Uma mulher que tem filhos é diferente, tem uma experiência diferente de outra que não tem. E esta é uma experiência que tem de ser valorizada e que nós esquecemos de valorizar. Nós valorizamos, mas esquecemos de dizer que valorizamos. E esta é a minha primeira mensagem. Quando falei com a Evódia, quando falei com o Jailson, do Círculo de Tertúlias, também me senti muito honrada porque o Círculo de Tertúlias tem contribuído imenso para a criação da cidadania cabo-verdiana. É um espaço de grande debate, de debate aberto, frontal, de temas muito importantes. A atividade que este organismo tem desenvolvido com gente jovem é realmente um bom exemplo e nós todos estamos muito gratos pelo vosso trabalho e espero que continuem a desenvolver este trabalho com esta qualidade, com a firmeza que têm nos princípios que têm defendido, que informam este ciclo de tertúlias e, portanto, é também por isso uma grande honra para mim ter sido convidada. Quando eu vi o elenco das pessoas que já passaram por aqui, eu disse, uau, começa a ser reconhecida. E na conversa que tivemos, o Jason disse-me, olha, nós estamos a convidá-la essencialmente pela sua experiência como advogada, pelo facto de ter sido a primeira bastonária da Ordem dos Advogados de Cabo Verde e mulher. E gostaríamos de saber como é que foi essa experiência. E eu penso que esta nossa conversa vai essencialmente partir desta minha experiência profissional, desta minha experiência enquanto mulher, e a partir daí vamos conversar sobre os contributos da mulher na construção da nação cabo-verdiana, eu até diria mais, na construção da democracia em Cabo Verde. Se nós olharmos para o quadro legal de Cabo Verde, o que acontece com vários países é um quadro legal em que a igualdade entre o homem e a mulher está perfeitamente assegurado. Não temos nenhuma lei que nós possamos hoje olhar e dizer que se cria uma situação de desfavorecimento da mulher ou de quebra de oportunidades para a mulher. Desde 75, antes de 75, antes da independência, havia várias limitações. Por exemplo, a mulher casada não podia exercer o comércio sem ter autorização do marido. Um bocadinho antes, as mulheres não se podiam que se licenciassem em Direito tinham
ou para a magistratura ou para o ensino, porque não era permitido o acesso à advocacia, e, portanto, houve toda uma série de passos, de obstáculos que foram sendo vencidos, e hoje em dia, se nós olharmos para a nossa Constituição, se olharmos para as leis da República de Cabo Verde, nós encontramos uma situação perfeitamente adequada à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Então, num quadro destes, num quadro jurídico destes, numa Constituição que defende o princípio da igualdade, que incita a participação de todos os cidadãos na vida pública, na vida política, então, se isto é assim, o que é que falha? Infelizmente, falha tudo, porque entre o que as leis dizem, entre o que a Constituição consagra, entre o que está nas várias convenções que Cabo Verde é parte e a realidade do nosso dia-a-dia, há uma grande diferença. A lei pode muita coisa, mas não pode tudo se as nossas mentalidades não mudarem. E o certo é que esse trabalho tem sido um trabalho difícil de fazer. Ainda recentemente teve de ser aprovada uma lei contra a violência baseada no género, porque um fator que não se conseguia acabar nunca se consegue, mas não se conseguia afastar, era a violência doméstica. A violência doméstica, que não é uma violência que atinge as mulheres apenas menos escolarizadas ou com menos oportunidades, ou é uma violência que atinge todo o tipo de mulheres. Eu, na minha profissão de advogada, eu já ouvi casos de mulheres bem-sucedidas na vida, em termos económicos, em termos de imagem pública, que são sujeitas no seu dia-a-dia, dentro de casa, à violência doméstica. Portanto, é uma situação que atinge essencialmente as mulheres. Naturalmente que esta lei que foi aprovada não é uma lei da violência contra a mulher, é uma lei da violência baseada no género. O que importa aqui é a relação de força, mas o que nós sabemos é que, efetivamente, essa relação de força é do homem contra a mulher, essencialmente. E, portanto, a maior parte dos casos que têm sido levados a tribunal com base nesta lei, são, efetivamente, situações de mulheres agredidas dentro do lar pelos companheiros, pelos maridos, pelos companheiros, pelos conviventes. Esta lei traz também um aspecto muito importante, que é um outro tipo de violência que tem pouca visibilidade, que está ainda pouco tratada, e inclusive eu tentei ver se já tinha chegado alguma queixa nos tribunais desde que temos esta nova lei, e disseram que não há nenhum caso desse, que é a questão do assédio sexual no trabalho. Há muitas mulheres que são vítimas de assédio sexual nos seus postos de trabalho. Assédio sexual que tem as mais diversas formas, desde a forma mais simples, mas que é uma agressão para a mulher, de aquele patrão que acha que é normal dar uma palmada no rabo da funcionária. Isto parece ridículo, parece, não, quem faz isto acontece. Acontece nos escritórios, acontece nos serviços, e acontece pior de uma forma que as pessoas acham, os homens que fazem isso, acham normais. E os outros homens olham e também não se ofendem. Mas é uma situação que incomoda muito a mulher. Incomoda a ponto de impedir que ela se manifeste, e não se manifesta porque o manifestar-se pode significar perder o emprego. Também chateias-te por tão pouco, que mal faz, isso é alguma agressão? Doeu?
doeu muito, doeu da nossa dignidade. Então fazer que as pessoas aprendam, percebam isso. Apesar de eu, como advogada, ter estas queixas, ter recebido várias queixas destas, mais do que queixas, mais desabafos, porque, como digo, as pessoas depois têm receio de avançar. Como é que eu faço a prova? Porque nos tribunais é essencialmente a base de prova. Como é que eu faço a prova de que o meu patrão gosta de vez em quando de me dar um beliscão? Ele faz, nós estamos ali os dois a trabalhar. Quer dizer, as mulheres sentem-se impotentes para avançar com este tipo de situações. E se calhar é por isso que elas não tenham ainda aparecido nos nossos tribunais, mas com a divulgação que se tem feito desta lei. Não só a divulgação de que existe a lei, mas a divulgação de para que é que ela serve, como é que ela é aplicada, eu penso que estas situações vão começar a ser olhadas, criticadas e as pessoas vão começar a deixar de ter este tipo de atitudes. Quando eu cheguei a Cabo Verde em 91 e comecei a exercer a advocacia, eu já tinha feito o estágio no escritório do meu pai aqui em Lisboa, já tinha trabalhado em Macau, mas trabalhar num escritório em que eu era a dona do escritório, a primeira vez, essa experiência iniciou-se em Cabo Verde, em 1991. Nessa altura, nós éramos advogadas, éramos para aí não chegávamos a 10 mulheres advogadas, eram quase tudo homens, não havia muitas mulheres advogadas. Na altura, beneficiamos de uma situação interessante, às vezes conversando com as outras colegas, nós beneficiamos de um contexto que foi na altura em que se deu a abertura política e muitos que integraram o novo governo, formado pelo MPD, eram advogados que estavam na praça, estabelecidos há muitos anos e que dominavam, digamos assim, aquele mercado. De maneira que a saída deste grupo de homens, eram homens, não eram mulheres, este grupo de homens para o governo, para a Assembleia, para os cargos políticos, para os cargos da administração das empresas, deixou o mercado da advocacia aberto para jovens, na altura eu era uma jovem, que estava a entrar nesse mercado. E lembro-me que muitas vezes eu tinha casos de colegas, de outros advogados que tinham saído para a vida política, para o governo, e que me passavam os seus clientes. E não era fácil, muitas vezes, fazer com que eles me aceitassem. Primeiro, porque achavam que era muito jovem, depois, por mais que eu queira dizer que não, isto de ser mulher, como é que vai à polícia, na altura ainda não havia polícia judiciária, vestir as esquadras, como é que é? Eu sentia que era difícil ganhar a confiança. Portanto, foi o ganhar a confiança e fazer com que as pessoas procurassem uma mulher advogada, foi-se fazendo pouco a pouco. Portanto, foi um trabalho intenso. Eu não posso dizer que cheguei e, apesar do mercado estar bom, que tive logo uma grande procura. Senti que havia esta barreira que, em algumas situações concretas, designadamente nos casos de crime, em que é preciso ir às esquadras policiais, acompanhar as esquadras policiais, que o cliente não se sentia totalmente protegido. Porque o polícia chegava e gritava, e o que é que esta miúda, eu era uma miúda, não é? O que é que esta miúda vai poder fazer? Então isto levou algum tempo. Primeiro, eu tive que mostrar e inclusive vencer até os meus receios, porque é evidente que nós não somos idiotas e sabemos que precisamos enfrentar pessoas com alguma agressividade, pessoas que têm o poder na mão
naquele momento, se resolvessem implicar comigo e inclusive deter-me por algum motivo, eu muito pouca coisa podia fazer. Então a primeira coisa era este contacto com a própria polícia, fazer perceber que eu era uma advogada a 100%, uma mulher advogada a 100%. E, portanto, não aceitava nenhuma situação de discriminação. Não quer dizer que eu tivesse que assumir alguma agressividade. Não, desde logo, porque não era a minha natureza. Até podia assumir, se fosse necessário, mas não é a minha natureza. Mas foi preciso sempre manifestar a minha firmeza neste confronto polícia-advogado. E na altura eram essencialmente homens-polícias. Portanto, isto era um confronto entre entidades policiais que eram essencialmente homens. E nós, eu e as outras colegas advogadas, às vezes conversávamos de situações pouco simpáticas que aconteciam nas esquadras, com as próprias advogadas. Eu lembro-me que uma vez que a situação não correu tão bem como eu gostaria de ter corrido, mas eu participei do funcionário. Infelizmente, o processo andou tanto tempo no tribunal e acabou por prescrever. Mas isso é um outro problema. Quando, em 2001, foi criada a Ordem dos Advogados de Cabo Verde, as mulheres advogadas também ainda eram em número muito reduzido. Não chegávamos a 20 advogadas num universo de 110, 120 advogados na totalidade. E era a primeira vez, a Ordem dos Advogados foi constituída, porque primeiro nós tínhamos um instituto, que era um instituto público, e depois é que passou a ser uma Ordem dos Advogados, completamente autónoma, gerida apenas pelos advogados, mas que tem, é a única ordem profissional que está referenciada na Constituição da República e com funções muito importantes, designadamente a zelar pela legalidade, a defesa dos direitos humanos e a defesa da realização da justiça. E a Ordem dos Advogados, como eu disse, está mencionada na Constituição da República como sendo parceira na administração da justiça. Portanto, é uma ordem importante. E eu, de repente, lembrei-me que eu gostaria de ser bastonária. Falei com algumas pessoas e a primeira reação é: não, achas que o quê? E então comecei um processo, conjuntamente com outras colegas, designadamente com a doutora Maísa Salazar, que é uma das advogadas mais antigas de Cabo Verde, e começamos a fazer contacto primeiro com as mulheres advogadas, depois com os homens, se eles é que tinham a maioria. Se não os convencesse, nada feito. Não foi difícil, porque já havia um percurso que eu tinha feito na advocacia e eu já tinha conseguido marcar uma posição dentro da minha profissão. Era reconhecida pelos colegas, é um mundo pequeno, era reconhecida pelos colegas e, portanto, não foi difícil. Fomos a eleições e a minha candidatura saiu vencedora com 97% dos votos. Aliás, não houve nenhum voto contra, tive 2 abstenções e o resto dos colegas que participaram no processo eleitoral, todos votaram a favor da minha candidatura. E fui assim a primeira bastonária e a primeira mulher bastonária da Ordem dos Advogados de Cabo Verde. Comecei por fazer tudo, porque é uma ordem nova, tinha sido instituída e, portanto, tinha de ser instalada. Os problemas não foram poucos, foram muitos, e como a vida das mulheres nunca é fácil, foi precisamente nessa altura que
ao mesmo tempo que eu quis ser bastonária e assumir esta difícil tarefa, que também a minha natureza exigiu que eu assumisse uma outra difícil natureza, a maternidade. E então tive que enfrentar, no mesmo momento, um outro desafio, que era ser mulher, bastonária e estar grávida. E pela primeira vez eu me apercebi a pouca simpatia que existia para os problemas de uma mulher grávida. Porque os problemas na ordem dos advogados eram tantos, não eram compatíveis com uma gravidez que exigia de vez em quando estar afastada. E o que era mais chocante é que as maiores, digamos assim, incompreensões partiam até das mulheres. E isto não fazia muito sentido. Mas obrigou-me a refletir também nesta condição. Quer dizer, afinal, somos nós, mulheres, que às vezes somos menos simpáticas para os nossos problemas. Se calhar tem a ver com o facto de recearmos que isto vai ser visto aos olhos. Já! Vai ser visto aos olhos dos outros como uma fragilidade. E eu às tantas entendi que podiam estar a olhar, olha, que ela assumiu um desafio, ainda não está a cumprir o desafio, ainda não terminou o seu mandato e já está com um problema. Está a mostrar que as mulheres têm sempre problemas, estamos a dificultar. Então, eu percebi que não era só uma má disposição, era também um receio de eu estar a ser um mau exemplo. Porquê? Porque a nossa sociedade não está estruturada para a mulher poder cumprir as suas obrigações como trabalhadora, fora de casa e como mãe. E portanto, se eu sou mãe, se eu tenho determinadas obrigações como mãe, eu não tenho tempo livre para ter outras obrigações. Mas porquê? Porque eu não tenho, por exemplo, onde deixar a filha. E, portanto, se não tenho onde deixar para a filha, se a reunião é às 6 horas, meus senhores, eu tenho que ir embora porque eu tenho que, a minha empregada vai para casa, eu tenho que ficar com a filha. Mas se a sociedade estiver estruturada de forma a que, se eu tiver de trabalhar, eu tenho onde deixar a filha. Se houver jardins infantis, se houver uma preocupação em criar as infraestruturas para que as mulheres possam exercer todas as suas tarefas e para não nos dizerem, como agora nós ouvimos muitas vezes, e ainda neste período pré-eleitoral, ouvi um candidato a dizer que sim senhora, que apoia as mulheres, um candidato autárquico, que apoia muito as mulheres, sim senhora, mas isto das mulheres estarem a trabalhar fora, elas estão-se a descuidar das suas obrigações com os filhos. E é por isso que a criminalidade infantil está a aumentar, porque as mulheres estão na rua. Estamos a deturpar toda a questão. Eu já fui obrigada a interromper. Eu só queria deixar 3 pontos para nós discutirmos. A discussão sobre o tempo das mulheres e o tempo dos homens. O nosso principal problema é não termos tempo para realizar todas as atividades e, portanto, não participamos muitas vezes na vida política porque não existe. O nosso tempo não permite. A questão de as mulheres têm de atuar em conjunto. Tem que haver uma atuação coletiva das mulheres na participação, no apoio das outras mulheres. Há mulheres maravilhosas a distinguirem-se no mundo, inclusive no mundo político, mas volta e meia elas estão sozinhas, porque nós, mulheres, não fazemos uma frente de apoio e elas têm que, muitas vezes, para se defender, adotar métodos masculinos. E nós não queremos mulheres para adotarem métodos masculinos, nós queremos mulheres que cheguem ao poder e que exerçam o poder de uma forma feminina. Obrigada.